A gente vai seguir ainda falando a respeito desse tema, mas agora aqui com o Theo Cury. Theo, a gente está esperando esse julgamento há muito tempo. Passamos muitos anos esperando até que se identificassem os responsáveis. E agora a gente tem um julgamento que deve acontecer em moldes parecidos com o de outro julgamento polêmico, que é o do 8 de janeiro. Explica pra gente. Na linha do que aconteceu com a ação penal da trama golpista e que levou à condenação de, entre outras pessoas, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Houve uma divisão dentro do Supremo Tribunal Federal para que o julgamento aconteça, uma divisão dentro das sessões de julgamento. Então, normalmente a sessão acontece na parte da tarde, às terças-feiras, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai haver uma divisão do horário para que esse julgamento aconteça de manhã e também à tarde. Então são sessões extraordinárias que foram abertas para que esses julgamentos acontecessem e dessem conta devido ao tamanho do julgamento, devido à quantidade de réus que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, como é o caso dessa ação penal em específico. São 5 réus, como a Gabriela Veras mostrou há pouco para a gente, e por conta disso, levando em consideração a sustentação oral das partes, da Procuradoria-Geral da República e das defesas desses réus, o Supremo faz essa divisão para dar mais celeridade à análise desse caso. É um caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que foi aberta uma investigação pelo ministro Flávio Dino, que preside a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando ele era ainda ministro da Justiça e Segurança Pública. Foi determinado que a Polícia Federal entrasse nesse caso depois de uma série de erros, ou considerados erros por quem acompanha o caso, na primeira instância, porque esse caso não ia para frente, era apontado que havia obstrução da Justiça. No final das contas, a Procuradoria acabou denunciando o delegado responsável pela Polícia Civil no Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Civil na época, o Rivaldo Barbosa, por obstrução de justiça. Então, ficou claro que havia um interesse em atrapalhar o avançar dessa investigação para que ela não chegasse aos verdadeiros mandantes do assassinato, porque num primeiro momento descobriram quem eram os assassinos, mas não quem havia mandado matar. Essa dúvida sempre ficou no ar e aí se chegou a esses nomes que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Mas depois dessa investigação patinar por muitos anos, e ela patinou de fato por muitos anos no Rio de Janeiro, o governo Lula assume, o presidente Lula assume, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, determina que a Polícia Federal entre no caso porque ele queria resolver logo essa pendência jurídica, e não só jurídica, mas para dar uma resposta à sociedade depois de muitos anos de um caso que não tinha conclusão e que não se chegava a um resultado. A Polícia Federal entrou no caso e, de fato, avançou nessa investigação. Houve uma delação premiada, a delação menciona um parlamentar, esse caso sai do Superior Tribunal de Justiça por envolver um deputado federal, vai ao Supremo Tribunal Federal e com essa menção o caso de fato avança no Supremo Tribunal Federal, os ministros aceitam a denúncia e o pé em que a gente está é a atual fase em que a gente se encontra nesse momento.